Irmãos, a palavra de Deus, ela contém muitos ensinamentos. Aliás, de Gênesis, Apocalipse, estudando a palavra de Deus, nós veremos que cada capítulo, cada livro tem um propósito de Deus para todos nós. Há um texto no Novo Testamento que fala a respeito de um jantar onde Jesus manda convidar as pessoas para virem àquele jantar, e uma a uma elas foram recusando o convite de Jesus para estar naquele jantar. Então ele, olhando para os seus discípulos, ele disse: olha, sai pelos campos, pelos valados e convide as pessoas que vocês encontrarem para que eles possam vir à minha mesa e jantar. Diga para eles que eles são os meus convidados especiais. E o tema da mensagem dessa noite é exatamente este: quem é o convidado? Quem é o convidado? E o texto que nós vamos ler está no Salmo capítulo 15, versículos 1 ao versículo 5. Salmo capítulo 15, Salmo 15, versos de 1 a 5, é o que nós leremos agora. Leiamos. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, ou seja, que cobra juros ao emprestar o seu dinheiro e nem recebe peitas ou juros, acusações contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Amém? Irmão, do Salmo 15, o Salmo 15 ele é introduzido com uma pergunta, e essa pergunta ela é feita em duas partes. Primeiro, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Segundo, Senhor, quem há de morar no seu santo monte? Em outras palavras, Senhor, quem é convidado a habitar no teu tabernáculo? Senhor, quem é convidado a morar no seu santo monte? Queridos, esse verso, ele faz uma alusão, uma referência direta ao tabernáculo, que era o local oficial de culto em Israel. A palavra tabernáculo significa literalmente tenda e diz respeito ao santuário móvel que havia em Israel antes da construção do templo em Jerusalém. E eles tinham essa tenda e esse templo móvel, tabernáculo, porque Israel, até entrar na terra prometida, ele foi um povo nômade, vivia mudando o acampamento constantemente por causa da sua caminhada. Por isso o templo, por isso o tabernáculo, por isso a tenda do encontro com o Senhor. O santo monte, dito aqui, Senhor, quem há de morar no seu santo monte, do qual o salmista fala, é o Monte Sião, onde a tenda foi colocada nos dias de Davi e onde posteriormente, no Monte Sião, foi construído o templo de adoração ao Senhor. Então, queridos, ao questionar quem pode habitar num tabernáculo ou morar no santo monte do Senhor, Davi está se referindo àquela pessoa que desfruta da mais íntima comunhão com Deus. O tabernáculo
era o símbolo máximo da habitação de Deus e era onde Deus falava com o povo escolhido. Era no tabernáculo que ficava a Arca da Aliança e no tabernáculo aonde Deus manifestava a sua glória de uma maneira muito especial. E este salmo é um salmo didático. Este salmo, ele tem o intuito de fornecer instruções ao leitor, instruções morais, instruções espirituais a quem fizesse a leitura deste salmo ao se achegar ao tabernáculo para adorar ao Deus Yahvé. E havia todo um ritual, havia todo um cerimonial, e não era qualquer um que podia adentrar dentro do tabernáculo para adorar a Deus. Tinha, como eu disse, tinha algumas leis, algumas coisas que precisavam ser observadas. Irmãos, isso vale também para nós nos dias de hoje. Isso vale também para a igreja no dia de hoje. Naquele tempo, nem todo homem que se aproximava do tabernáculo e posteriormente do templo tinha o direito de entrar e participar dos ritos e cerimoniais praticados. Todas as espécies de lei, tanto morais quanto cerimoniais, resguardavam a pureza da adoração. Os versos de 2 ao versículo 5 oferece a todos nós, irmãos, as qualidades necessárias, ou sejam, as qualificações morais, as qualificações espirituais para que a pessoa que entrasse dentro do tabernáculo ou do templo pudesse prestar uma verdadeira adoração, um culto ao Senhor Jeová. Irmãos, nós temos que levar isso muito a sério. Nós temos que levar isso muito a sério. Quando eu saio da minha casa, quando eu vou ao templo, quando vocês chegam aqui ao templo, ou quando vocês estão conosco mesmo em casa, é momento de culto, é momento de adoração, é momento de sacrifício, é momento de entrega. Não é simplesmente vir à igreja, não é simplesmente sentar num banco de igreja, ouvir os louvores, bater palma, louvar o Senhor. Não é apenas isto. Isso é apenas uma expressão de gratidão, mas culto é muito mais do que isto. Por isso a pergunta do salmista: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Senhor, quem poderá morar no seu santo monte? Quem poderá entrar no tabernáculo e te prestar um culto? Quem é que pode, Senhor? Quem é capaz? Quem é que está qualificado a fazer isto? Há muitos frequentadores de cultos e de igreja. Muitos frequentam, mas poucos adoram. Poucos prestam o Senhor o culto racional ao Senhor. O verso 5 faz uma declaração muito simples quanto às recompensas que o indivíduo adequadamente preparado podia esperar. Ele não havia corrompido o templo. Ele não havia corrompido a adoração que se prestava ao Deus Jeová no templo. E este salmo, ele delineia o caráter sem mancha daquele que estava realmente apto a adorar no santuário do Senhor. Eu vou à igreja cultuar, ou vou à igreja adorar, ou eu vou à igreja
apenas cumprir um ritual. Cada um de nós é responsável pelos seus atos diante de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é eficaz, a palavra de Deus, ela precisa penetrar na nossa mente, no seu coração. E uma vez penetrando em nossa mente, uma vez penetrando em nosso coração, ela produz, irmãos, dentro de nós, um fruto de adoração, um fruto do Espírito, um fruto de entrega ao Senhor. Não é apenas vir, ouvir e participar de um ato religioso, é vir, ouvir e cultuar a Deus, entregar a Deus o seu melhor. É isto que é culto, é uma entrega, é um sacrifício ao Senhor daquilo que nós temos de melhor. Senhor, quem é o convidado? Senhor, quem o Senhor tem convidado para participar do tabernáculo? Quem é que o Senhor convida para morar no seu santo monte? Primeiro, é aquele que vive de acordo com a sua vontade. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? O assunto aqui tratado não é tratado de uma forma literal. Ou seja, não é viver permanentemente no templo, conforme faziam os sacerdotes em cabines laterais existentes nos templos, ou no templo de Jerusalém. O que está em pauta aqui, irmãos, é qual indivíduo, qual a pessoa poderia chegar ao lugar do culto e ser admitido na adoração santa. Este é o propósito do salmista Davi. E a pessoa, ela precisava ter certas qualificações morais para entrar naquele lugar, como está nos versos 2 a 5, e receberia um galardão da parte de Deus, se ele estivesse qualificado ou devidamente qualificado e obedecesse às leis. E este salmo explica quem é digno de ser um convidado do Senhor. Em um sentido metafórico, o indivíduo qualificado, ele reside com o Senhor, de tal forma que onde ele estiver, aí estaria o templo no seu coração. Não existia ainda a ideia de templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, mas de uma forma metafórica, o sentido é o mesmo. Ou seja, o indivíduo qualificado, o crente qualificado, reside com o Senhor de tal forma que aonde ele estiver, aí estará o templo, o seu coração, a moradia do Senhor, independe de lugar. Senhor, quem habitará? A palavra hebraica correspondente seria mais bem traduzida da seguinte forma: Senhor, quem residirá temporariamente no seu templo? Como se fosse um hóspede. Assim é que temos a palavra tabernáculo para representar ou corresponder a essa ideia, e não a palavra templo. Embora o Salmo tenha sido escrito e o segundo templo já estava, o primeiro templo já havia sido destruído e o segundo templo já havia sido reconstruído. Senhor, quem habitará? Senhor, quem vai morar? Esta palavra morar também no original hebraico significa, agora sim, residir de forma permanente. Mas isso era verdade apenas no sentido metafórico. O homem bom, o cristão que quer seguir ao Senhor, o cristão que quer colocar a sua vida nas mãos do Senhor,
Ele é um camarada, ele é uma pessoa que procura cumprir a vontade de Deus na sua vida. Então, um homem bom mora com Deus e esse é o seu direito permanente. Talvez a palavra tabernáculo tenha sido usada para lembrar ao adorador o papel de peregrino neste mundo. E isso tem que estar bem claro, irmãos, em nós, que nós somos apenas peregrinos neste mundo. A nossa morada eterna não é aqui, nós estamos de passagem. Por isso, nós precisamos viver nesta terra de uma maneira digna de um verdadeiro adorador. Está qualificado para estar na presença de Deus. E uma coisa, irmãos, é verdade, nós temos que admitir: nunca se falou tanto no nome de Jesus como se fala no dia de hoje. Mas também nunca se menosprezou tanto o nome de Jesus quanto se menospreza nos dias de hoje. Irmãos, não se engane, o cerco está apertando. Está chegando a hora de nós sermos provados quem realmente é crente ou não crente. De todos os lados estamos sendo pressionados, como igreja, como indivíduos e como cristão. Aí está a verdadeira firmeza do cristão. É em tempo de crise, é em tempo de perseguição, é que as igrejas, os crentes se mostram fiel, firme e forte, porque está firmada a sua fé em Jesus Cristo. Quando eu falo que a igreja está sendo cercada por todos os lados, irmãos, e é verdade. A igreja está sendo muito perseguida. Igrejas lá em Curitiba estão sendo processadas. Sabe por quê? Porque passaram o vídeo, aquele vídeo, me parece, você foi feito pela Convenção Batista Brasileira, eu sou menina, você é menina. Lembra desse vídeo? Igrejas em Curitiba estão sendo processadas. Chegou a hora de mostrar quem é e quem não é. Estamos sendo provados, irmãos. Estamos sendo provados. E muitos estão sucumbindo, como eu disse domingo passado. Muitos estão se conformando com este mundo. Muitos estão permitindo que o mundo entre na sua casa, na sua mente, no seu coração e aceitando todas essas coisas. Irmãos, quem habitará no seu santo templo? Quem morará no monte de Sião? Os que são limpos de coração. Queridos, somente um homem santo poderia ingressar naquele templo para adorar. Somente alguém qualificado, somente alguém preparado, somente alguém com o coração aberto, com a mente aberta para ouvir a voz de Deus, é que estava preparado para entrar no templo, adorar a Deus, cultuar a Deus e a morar no santo monte. Você está aqui temporariamente, você não está na terra permanentemente, o seu coração sim, em Deus, poderá glorificar a Deus o tempo todo, porque você é templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, como nós temos agido, irmãos? Temos nos conformado com este mundo? Será que essa palavra vale para nós? Nós estamos qualificados para estar na presença de Deus ou desqualificados? Fala-se muito em Deus, mas adora-se pouco Deus. Fala-se muito em Deus, mas apenas no sentido de prosperidade, de curas. Mas não fala que Deus permite que a doença também abata sobre nós. Quem, Senhor, quem morará, habitará no tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? E aqui, irmãos, eu quero passar
as qualificações daqueles que estão aptos a entrar no tabernáculo, a morar no templo. A partir do verso 2 diz: aquele que anda sinceramente, aquele que pratica a justiça, aquele que fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua, e nem faz mal ao seu próximo, e nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu, e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, e nem recebe peitas contra o inocente. Na sequência do Salmo 15, Davi responde a pergunta introdutória do Salmo 15 com uma resposta de 5 partes. Ele lista 10 qualidades morais que caracterizam a pessoa que vive na presença de Deus. Em primeiro lugar, Davi diz que essa pessoa que é convidada a estar na presença de Deus, primeiro, ela vive com integridade. Segundo, ela pratica a justiça. Terceiro, e de coração fala a verdade. Os servos de Deus, irmãos, coloquem isso no seu coração, devem ser conhecidos por sua integridade. O servo de Deus, o verdadeiro adorador, ele precisa ser conhecido pela sua conduta reta. Ele precisa ser conhecido pela sua veracidade, falar a verdade. O meu sim tem que ser sim e o meu não tem que ser não. O que passar disso é procedência maligna, é do diabo, é da serpente, é de Satanás. Os verdadeiros crentes sempre são íntegros, honestos, sinceros. Eles não se envolvem com coisas fraudulentas e não se apoiam em mentiras. Eles possuem um caráter piedoso, um caráter irrepreensível. Isto não significa que eles sejam perfeitos. Antes significa que eles são completamente comprometidos com o Senhor. O pecado na vida desta pessoa é um acidente de percurso, não aquilo que os define. Também é interessante observar que o salmista aplica 3 verbos: viver, praticar e falar. E se você olhar o tempo do verbo, você verá que eles estão no presente do indicativo. Vive com integridade, pratica a justiça de coração e fala a verdade. Portanto, isso significa que tais comportamentos estão sempre presentes na vida do crente, o tempo todo, de forma contínua. Viver, praticar e falar. Viver com integridade, praticar a justiça e falar a verdade. Em segundo lugar, Davi diz que a pessoa que habita na presença de Deus, ela não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo e nem lança injúria contra o seu vizinho. Queridos, é fácil perceber que nesse verso o salmista enfatiza o comprometimento que o crente possui em cumprir o mandamento divino, que requer amor ao próximo. O amor é o maior de todos os mandamentos. Evangelista Lucas, no capítulo 10, versos 25 ao 28, ele fala o seguinte: eis que levantou um certo doutor da lei, interrogando a Jesus,
dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como é que você lê o que está escrito na lei? E ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando ele acabou de dizer essas coisas, Jesus olha bem para ele e respondeu: pois bem, faze isto e viverás. O que aconteceu com aquele rapaz? Saiu triste da presença de Deus. Irmãos, aqui tem algo que nós precisamos aprender. Nós sabemos exatamente o que nós precisamos fazer. Por que não fazemos? Nós sabemos a forma que Deus deseja que nós o adoremos. Por que não adoramos? Nós sabemos a verdadeira forma de servir a Deus. Por que não servimos? Nós sabemos a forma como nós devemos falar. Por que não falamos? É exatamente isso que aconteceu com este rapaz. Ele era um doutor da lei. Ele sabia a lei. Tanto é que ele respondeu ao pé da letra, quando Jesus perguntou: o que é que está escrito na lei? E ele respondeu exatamente. Sabe o que Jesus falou para ele? Você está aprovado no que se diz respeito ao conhecimento da lei, mas não à prática da lei. Agora vai e faze exatamente isto que você leu. Irmãos, por que é difícil ser cristão? Por que é difícil servir a Deus? Porque precisa renúncia, precisa entrega. Precisa entrega, renúncia, abrir mão. E isso nós não queremos. Não queremos abrir mão, sabe por quê? Nos dá satisfação, nos dá alegria. Não, pastor, eu não posso abrir mão disso, não. É igual aquela pessoa que vira para o pastor e diz: pastor, abençoa meu casamento, pastor. Aí o pastor pergunta para ele: meu irmão, quantos anos de casado você tem? Não, eu não sou casado, não, eu sou amaziado. Como é que vai abençoar algo que Deus reprova? Senhor, abençoa o meu namoro. Como é que eu vou abençoar um namoro de alguém que tem um relacionamento, tem um relacionamento sexual entre namorados? Quer a bênção de Deus, quer servir a Deus, mas não quer abrir mão dos prazeres. Não quer abrir mão daquilo que lhe dá prazer, mesmo que seja temporário. Aquele jovem sabia exatamente o que ele precisava fazer. Por isso Jesus disse para ele: faze isto e viverás. Então, irmãos, quando Davi diz que habita na presença de Deus, não difama com a língua, não faz mal ao próximo e nem lança injúria contra o seu vizinho. Ele está falando sobre o comprometimento que o crente possui no cumprimento do mandamento divino que requer amor ao próximo. E amar a Deus e ao próximo é o maior de todos os mandamentos. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 8 a 10, ele diz o seguinte: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo se resume nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei
diz Paulo, se resume nesta palavra: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele no verso 10 ele diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quem ama a Deus não tem outros deuses, não faz imagens de esculturas, não toma o seu nome em vão, não profana o seu dia, o dia do Senhor, o dia de adoração, que hoje não é mais dia de adoração, é dia de tudo, como eu falei domingo passado. Faça tudo no domingo, menos adorar a Deus. Quem ama o próximo, honra pai, honra mãe, não mata, não adultera, não fornica, não rouba, não difama, nem cobiça. Em terceiro lugar, o salmista diz que o servo de Deus é o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, ou seja, aquele que demonstra perversidade, mas honra os que temem ao Senhor. O verdadeiro crente, aquele que é convidado para entrar no templo do Senhor e adorar ao Senhor, é aquele que teme a Deus, honra a Deus e treme diante deles. Mas qual deve ser a sua conduta diante daqueles que desprezam deliberadamente ao Senhor? Uma coisa é amar ao próximo, seja quem for. Outra coisa é aceitar a conduta do pecado. O ímpio é inimigo de Deus, o ímpio é inimigo do seu povo. Nós temos que amar, sim, mas não temos que concordar, não. Eu não posso aceitar uma conduta pecaminosa, coisa que já não faz muita diferença hoje, irmãos. Uma coisa é amar, seja ela quem for, independente do que ela faz. Outra coisa é aceitar a conduta de pecado desta pessoa e concordar com aquilo que ela faz. O crente não aprova quem o Senhor reprova. Não acolhe a quem o Senhor despreza. O escritor de Provérbios, ele escreve que o justo, que o crente, que aquele que serve a Deus e que cede ao perverso, ou seja, faz aliança com o perverso, é igual uma fonte de água totalmente contaminada. Mas o crente precisa condenar abertamente o pecado e tratar o pecado como pecado. Amar o pecador, sim, mas tratar o pecado como sendo pecado. E também procurar mostrar aqueles que andam em pecado o caminho da salvação. Se você não se corrigir, meu irmão, você vai para o inferno. Não tem outra forma de falar. Então, aquele que é convidado para adorar a Deus, ele não pode estar de mãos dadas com o pecado. Ele pode amar o pecador, sim, e deve amar o pecador, sim, mas deve condenar a sua conduta. E em quarto lugar, Davi diz que o servo de Deus, aquele que é convidado para adorar a Deus, é aquele que jura, ou seja, é aquele que mesmo tendo os seus danos para si, ele não se retrata, ele não volta atrás. Isso significa que o crente mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, mesmo quando ele sofre prejuízo, mas não deixa de cumprir a sua promessa. Aquele que cumpre a sua palavra, mesmo tendo prejuízo, mantém a sua palavra. Em quinto lugar, Davi diz que aquele que habita na presença do Senhor não empresta seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. Entre os israelitas, a lei mosaica determinava que os empréstimos
tivessem uma finalidade de ajudar os necessitados. Deuteronômio, capítulo 23, verso 19, diz: a teu irmão não emprestarás com juros, nem dinheiro, nem comida, nem qualquer coisa que se empreste com juros. Então, se seu irmão está passando necessidade, você precisa ajudar o seu irmão. Não é aproveitar da oportunidade como muitos aproveitam. Nesse tempo, muitas pessoas que têm dinheiro se aproveitaram daqueles necessitados, comprando terras, casas, apartamentos, carros, porque as pessoas estavam desempregadas, não tinham como se sustentar, se aproveitavam da miséria para poder tirar bens de outras pessoas. O texto diz que aplicar juros nessa situação era erro, pois caracterizava uma forma de exploração. E isso não fica bem para um cristão. Eu lembro que, há muitos anos atrás, um dos meus filhos era muito doente. E ele foi preciso fazer uma cirurgia de emergência. Não tinha dinheiro. O que eu tinha era uma variante, não sei quantos conhecem a variante. Um irmãozinho da igreja disse: eu te compro a variante. E a variante, vamos supor, não lembro quanto valia, vamos supor 20 mil reais, ele me pagou 10 mil reais. Aceitei, é claro, eu tinha que pagar a conta do hospital do meu filho. E aí o que acontece, irmãos? Muitas vezes as pessoas se aproveitam da necessidade do outro para explorar, tirar benefício. Não. Vale 15? Não, te dou 10, você quer? Aplicar juros nessa situação era um erro, pois caracterizava uma forma de exploração. Aí você vai dizer: mas pastor, você me deu o carro porque o senhor quis. É verdade. Eu vendi porque eu quis e porque eu precisava. Eu tinha que pagar a conta no hospital. Meu filho estava muito doente. Eu venderia de qualquer maneira. Mas não se esperava, o que se esperava era um preço justo. E é assim muitas vezes que funciona, irmãos. O mundo é cruel. Era um crente, era um irmão em Cristo, era membro da minha igreja. Eu conheci desde pequeno. Mas ele era agiota. Vivia disto. Eu entreguei aquele carro para ele. Depois Deus me deu outros, graças a Deus. Mas eu precisava pagar a conta no hospital do meu filho, para que ele pudesse ser curado. A teu irmão não emprestarás com juros, nem dinheiro, nem comida, nem qualquer coisa que se empreste com juros. A ideia destacada aqui é que o crente não visa obter lucro sobre as custas da pobreza do necessitado. Quanto ao aceitar suborno contra o inocente, o salmista aqui está se referindo à prática daqueles que aceitam suborno para testemunhar contra uma pessoa inocente. E aqui, irmãos, há uma outra questão. No tempo do Antigo Testamento, a palavra de uma testemunha tinha um peso muito grande na condenação de alguém. E então, às vezes, pessoas perversas podiam armar uma cilada para o inocente, comprando falsos testemunhos para condená-lo. Quer ver um exemplo disto? Nabote. Nabote é um exemplo de alguém que foi condenado
com base em falsos testemunhos. Jezabel comprou falsos testemunhos para condenar Nabote à morte, para que o seu marido, Acabe, um banana, pudesse tomar posse da terra de Nabote que ele não quis vender para ele. Por fim, o salmista conclui o Salmo 15 afirmando que quem procede deste modo, ou seja, quem nega tudo isto, não será abalado. As pessoas que são caracterizadas por essas qualidades estarão sempre seguras. Por quê? Porque elas temem a Deus, porque cumprem os seus preceitos e por isso habitam constantemente, diariamente, na presença do Senhor. E isso está em harmonia com o que escreve o apóstolo João, na primeira epístola, capítulo 2, verso 17. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E nesse ponto, irmãos, podemos perceber que o Salmo 15 aponta para Cristo. É por meio de Jesus Cristo que os crentes podem se achegar à presença de Deus. É por meio de Jesus Cristo que nós somos convidados para um grande banquete que nos é oferecido. É através do convite de Jesus Cristo que nós podemos participar desta mesa e ter comunhão com Ele para todo sempre. É o que diz o Evangelho de João, capítulo 14, versos 18 a 21, que diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ainda em Hebreus capítulo 10, versos 19 a 23, nós podemos ler: tendo, pois, meus irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteireza, certeza da fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem é convidado? Todos aqueles que estão aptos, qualificados para viver no tabernáculo, no templo de Deus, no monte de Sião. Concluindo a minha palavra nesta noite, o homem que fazia estas coisas e o homem que pratica essas coisas hoje, listadas nos versos 2 do Salmo 15 ao verso 5, eles eram considerados e são considerados hoje justos e dignos de participar da adoração no templo de Jerusalém. Digno de participar da adoração ao Senhor Jesus Cristo. Pessoas como esta não podem ser arrastadas para fora das suas convicções interiores. Não podem ser arrastados para fora das suas convicções, não apenas convicções interiores, mas também fora da sua integridade. E também ninguém pode tirá-lo do seu legítimo lugar de adoração, o templo. O indivíduo capaz de enfrentar esse teste é realmente
um homem e uma mulher inabalável. Ele é abençoado e com segurança resistirá qualquer assalto. Por quê? Porque é inabalável como a rocha. Como diz Mateus 7, 24 e 25. E com esse texto eu encerro a minha palavra nesta noite. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Senhor, quem morará no seu santo monte? Em outras palavras, Senhor, quem é convidado para te adorar? Aquele que anda sinceramente, anda em sinceridade, aquele que pratica a justiça, aquele que fala a verdade, aquele que não difama com a sua língua. Cuidado com a língua, irmãos. Aquele que não faz mal ao seu próximo, aquele que não aceita nenhum opróbrio, nenhuma acusação contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo, o malvado, é desprezado, mas honram o que teme ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda. O verso 5 então encerra dizendo que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra os inocentes. Quem faz isto nunca será abalado. Você faz parte dessa lista? Espero que sim. Se ainda não, Deus está convidando a mudar teu coração, a tua vida esta noite. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e que Ele possa completar em nossos corações aquilo que a nós não foi possível. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra lida, explicada aos nossos corações. Ó Deus, que haja em nós um coração de adorador, que haja em nós, Senhor, um coração pronto para receber o convite, para morar no seu santuário, habitar no tabernáculo, para adorar ao Senhor. Oh Pai, torna-nos aptos a te servir, aptos a te adorar, aptos, ó Deus, a estar na Tua presença todos os dias. Deus, eu quero ser um convidado, eu quero participar da Tua mesa, eu quero participar dessa adoração, eu quero, ó Deus, dedicar a minha vida, Senhor, totalmente a Ti, independente das circunstâncias. Minha vida pertence ao Senhor e eu quero servi-lo fielmente enquanto nesta terra viver. Que assim seja, ó Pai, o nosso desejo, que assim seja, Senhor, o desejo da Tua igreja. E se em alguma dessas questões nós não estamos aptos, ó Deus, muda o meu coração, muda a minha mente, mude o meu pensar, para que eu tenha a Tua mente, para que eu possa, ó Deus, Te adorar fielmente. É o que eu peço e ao mesmo tempo agradeço, no doce nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.